Boa noite a todos. Não sei se eu fico tão informal aqui, que eu não sou tão informal assim, e nem se eu consigo pensar em 9 minutos, mas vamos lá, né, Luiz Marcelo? Queria agradecer, Luiz Marcelo e Cláudia, e também, enfim, parabenizar o eFuturo, né, por abrigar essa realização. Espero que São Paulo logo receba também o Museum Show Off, como foi aí com o Drink About Museums. Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, uma experiência nossa da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, que é o Passaporte de Museus, que a gente começou a realizar no ano passado, né? Na verdade, mais do que falar da experiência em si, que é bem bacana, tem resultados para apresentar, eu queria trazer uma reflexão, abrir mesmo para discussão, para a questão de políticas de acesso e gratuidade, especificamente, né? É uma questão que eu acho que a gente discute pouco aqui no Brasil e que, especificamente, estando num lugar, né, num cargo de gestão pública, me inquieta muito e cada vez mais. Então, só para começar um pouco aí, né, a gente refletir juntos aqui, né, eu trouxe essa primeira imagem, né, que me parece é uma imagem que a gente reconhece como uma imagem de um museu, né? Acho que ninguém tem dúvida, quando olha essa fotografia, reconhece que é um museu, que é uma galeria de pintura, né, que traz uma certa espacialização na apresentação dessas obras de arte, né, o que pressupõe, desde o espaço da galeria em si, até todos os alinhamentos, a condução do olhar em relação à forma de exposição dessas obras, né, conduzindo ali por uma certa narrativa, né. Aí traz muito uma perspectiva que acho que né, hoje, o que entendemos melhor ou reconhecemos melhor como denominação de museu, esse lugar, né, público, sem fins lucrativos, né, que funciona nessa articulação entre preservação, pesquisa e comunicação desse acervo, né. Eu acho que é um ponto em comum, né, que eu acho que a gente compartilha aqui sem maiores estranhamentos. Mas vale dizer que hoje os museus mudaram e muito, e demandam muito de todos nós, enquanto gestores, diretores, que estamos à frente dessa instituição. E talvez a mudança mais central esteja exatamente num deslocamento entre uma centralidade histórica do museu a partir das suas coleções e da preservação dessas coleções, para um deslocamento do olhar em relação ao público que frequenta esse museu. Talvez, se a gente fosse mostrar uma imagem como essa, né, que é da área de acolhimento do Metropolitan de Nova York, que recebe hoje mais de 6 milhões de pessoas por ano, para um conservador do início do século XX, ele nunca imaginaria que era um museu. Ou seja, diferentemente da imagem anterior, que a gente reconhece como sendo um espaço de museu, essa imagem, talvez, deslocando num tempo para um curador conservador do início do século XX, ele jamais diria, né, que poderia ser um espaço de museu, né? E aí, esse espaço de museu, que é um espaço, né, que também permite, talvez, um evento como o Museum Show Off aqui, que é também muito informal, né? Reina a informalidade, a gente tem ali uma mãe com seu carrinho de bebê, a gente tem, né, esse fluxo enorme de pessoas, e por trás uma instituição que tem que dar conta dessas pessoas, né? Como acolhê-las, eu acho que a primeira grande desafio, né? Os museus se transformaram na sua arquitetura para ampliação e articulação das áreas de acolhimento, né? Eu acho que basta dizer que a pirâmide do Louvre, basicamente, né, é uma equação ali que se fez de uma intervenção que dá conta de reorganizar o acolhimento e o fluxo dentro do Louvre, mas, além do acolhimento, também pressupõe o engajamento, e cada vez mais a gente vai falar de engajamento de comunidades hoje, na relação com os museus. E aí vem a primeira reflexão, que, no nível macro, diz respeito à questão de política de acesso, né? Então, se a gente está falando que a discussão nos museus hoje
traz muito uma centralidade da questão do público, né? Por que não estamos também nessa mesma dimensão discutindo a questão de políticas de acesso? Políticas de acesso entendida numa perspectiva primeira, que a gente sempre imagina, que é cobrar ou não cobrar o ingresso, mas é muito mais do que isso, né? Na verdade, a gente pode pensar diversas estratégias que extrapolam a questão específica só da gratuidade. Embora já deixo aqui colocada a minha posição, que eu sou bastante pró-gratuidade, enfim, mas também às vezes não consigo raciocinar muito bem, e acho que é bacana abrir para uma possibilidade de discussão. Neste grande painel super, mega, macro, né, que foi possível montar aqui para dar conta nesses 9 minutos, aí eu entro um pouco, né, na experiência que eu queria apresentar especificamente para vocês, que é o nosso passaporte de museus. A gente criou esse passaporte em 2013, né, para uma ação específica da Secretaria de Estado da Cultura, que chama Mostra de Museus. Depois, numa outra ocasião, eu conto o que é a Mostra de Museus. Mas, na verdade, a gente criou esse passaporte de museus, que nada mais é do que esse folheto, né, que mimetiza a ideia de um passaporte, né, que permite uma viagem gratuita pelos 18 museus da Secretaria de Estado da Cultura em São Paulo, né? A Secretaria de Cultura tem aí esse conjunto bastante diversificado de museus, né, que vai de Pinacoteca do Estado, o Museu Centenário, em torno de 10 mil obras de arte no seu acervo, até museus como Museu do Futebol e Museu da Língua Portuguesa, né, que são museus que têm menos de 10 anos e que nascem com uma perspectiva de não terem acervos materiais e com uma ampla utilização de tecnologia na sua mediação com o público, até museus de várias naturezas e tipologias, como também o Museu da Imagem e do Som, como tal qual aqui no Rio de Janeiro, ele também teve toda uma ressignificação do seu projeto recentemente. É também o nosso museu com maior acervo, com 250 mil itens. Enfim, né, tem um universo diverso, muito interessante. Tem o Museu Afro-Brasil, tem o Catavento, que é o Museu de Ciências. Esse conjunto de museus, só para dar uma dimensão do que eu estou falando, 14 são na capital, 4 no interior. A gente recebeu, números de 2013, em torno de 3,3 milhões de pessoas nesses 18 museus como um todo. E aí, o passaporte de museus é essa ideia, né, deste folheto, né, que você pode ali... Tem uma página de cada museu, que apresenta brevemente o que é esse museu, dá o serviço do museu, como chegar, o horário de abertura, e tem um espaço para um carimbo, que quando você chega na bilheteria do museu, você recebe esse carimbo, você coleta, você coleciona esses carimbos, e você tem a entrada gratuita. Esse passaporte funciona durante um ano, né? E a ideia inicial era uma ação de divulgação institucional, mas muito de mobilização de público e ampliação de acesso. É uma diretriz importante da Secretaria de Estado da Cultura hoje, a questão de ampliação de acesso, interiorização da cultura, enfim, né? E aí estava muito nesse sentido. Resultados, eu só tenho 2 minutos, então vou correr bastante agora. No âmbito de divulgação institucional, inquestionáveis, né? A gente tem aí... em diversos veículos da mídia, em especial, a gente teve 14 páginas da revista da Folha, né? E aí, numa pauta muito interessante, que eles trouxeram os nossos museus, com uma pergunta para cada diretor do museu, para escolher uma peça do acervo e falar sobre ela, né? E aí, essa matéria era toda articulada em torno da ideia do passaporte. Lembrar que a Folha de São Paulo é talvez o jornal de maior circulação no Brasil hoje, em torno de 300 mil assinantes. E fora isso, redes sociais também, né? Sempre os números de redes sociais, com, enfim, só no perfil do Governo do Estado de São Paulo, quase 8 mil compartilhamentos dos posts. Catraca Livre acabou? Não! Mas, enfim... Só para
ir para o final, então, já que o Luiz Marcelo vai deixar que eu fale um pouquinho mais, não tem aqui o alçapão. A pergunta é, gratuidade como política de acesso? Uma primeira questão. Pesquisa da American Association of Museums de 2009, que é uma pesquisa nacional, traz que meio a meio, digamos assim, gratuitos e não gratuitos, ou seja, não há consenso. E aí só queria deixar, esse de fato é praticamente o último slide, os prós e os contras, né? De fato, tem argumentos muito sustentáveis, tanto a favor e contra a gratuidade, né? A gente sabe que gratuidade traz ampliação de público. Não necessariamente isso se estende no tempo, mas traz muito significativa, e talvez o caso dos museus britânicos seja o mais significativo. Mas, por outro lado, não necessariamente altera o perfil socioeconômico, que é uma questão fundamental para nós aqui no Brasil, né? Enfim, e aí vocês têm um pouco esse cardápio, acho que talvez, né, mais do que eu ficar falando aqui, é compartilhar um pouco, né, esses elementos que a gente levantou um pouco e tem suscitado a nossa discussão em relação à gratuidade e não gratuidade, mas especialmente na ampliação de política de acesso. Por exemplo, gratuidade traz, eventualmente, ampliação de membership para o museu, né? Então, tem algumas relações interessantes, só que ampliação de público não necessariamente a sua lojinha vai vender mais. Mas gratuidade traz taxa de retorno, que é uma questão que a gente tem muito pouco no Brasil, né? Enfim, era um pouco isso que eu queria trazer, né? E aí, só como questão final, há um entendimento que essa decisão em relação à gratuidade ou não depende muito dessa relação que o museu estabelece entre missão e acesso, né? E, de novo, não era uma questão central nos museus, talvez, até algumas décadas, né? Mas, na medida que público se torna uma questão central para os museus hoje e para a sua missão, a questão de acesso e, eventualmente, gratuidade, ou, no mínimo, uma discussão mais aprofundada de política de acesso se faz necessário. Pronto.